O exemplo que você citou confirma que a lei estava sendo usada quando uma Secretaria de Estado baixa uma norma para os seus servidores dizendo que eles não podem opinar e que tudo tem que ser remetido para o órgão central, que é a própria Secretaria, no caso da Educação, você está criando constrangimentos à liberdade de opinião das pessoas. Você está dizendo, olha, não opine, manda para cá. Primeira vez que me foi negada autorização, eu fiquei indignada, eu achei que era um problema comigo, eu achei que era algo que era muito escandaloso, e é mesmo escandaloso, né? Toda vez que eles me negam, eu discuto com a assessoria de imprensa, voltamos aos princípios, assim, de que vocês estão impedindo a imprensa de entrar na escola pública. Isso é grave, isso é muito grave. Ai, mas isso já é um procedimento, você já conhece, como se fosse uma coisa que já fosse aceita, porque já acontece há muito tempo, né? Até a gente achar um professor que queira falar ou que tenha alguma história que seja relevante pra gente. Depois a gente encontrou essa pessoa, tem que aí entrar em contato com a Secretaria de Educação, eles vão ter os rituais burocráticos deles lá e vai ter que voltar, eles vão ter que entrar em contato com o professor para ver se é isso mesmo, depois entrar em contato com a gente para falar que a gente pode falar com o professor, a gente volta a falar com o professor. Então tudo isso é uma perda de tempo enorme, isso quando a gente consegue, né? Não existe isso de vamos ouvir professores sobre o que eles acham de uma medida nova da secretaria. Você não consegue fazer isso, não consegue, então não se ouve professor, o que seria o que a gente fala no jornalismo, que é o repercutir, né? A gente não consegue repercutir com a categoria uma medida nova. A gente repercute com quem? Com a POSP, que é o sindicato representativo, mas que nem sempre representa todos eles. Quando é denúncia, a gente fica... eu fico, né, em dúvida se eu devo ou não explicar tudo que é a pauta, qual é o limite entre a secretaria saber, o direito da secretaria de saber qual é a minha pauta, se é uma denúncia sobre o sistema dela, né? E o que a gente sabe é que, em geral, antes deles darem autorização para a gente entrar na escola, eles fazem uma vistoria para ver a situação e tal, e ver se convém ou não deixar entrar na escola. Eu vi o teu caso aqui, Bruno, eu estava até com ele na mão ontem. É o seguinte, Bruno, a gente não tem como atender o teu pedido com relação a entrar em escolas para fazer esse tipo de questionamento. Assim, são questionamentos que você pode fazer na porta da escola ou por meio de outros contatos com professores. Eu não tenho como eu aqui pela secretaria agenciar essa entrada na escola. Não é possível, então, eu marcar com alguém da assessoria de vocês, da secretaria, que pudesse falar por vocês, que falasse qual que é o procedimento de vocês, enfim, Não, isso não é alvo de matéria. Mas eu que estou fazendo a matéria, eu que falo que é para mim então, interessante ou não. Pauta, manda um e-mail de novo com essa pauta, querendo falar sobre a comunicação aqui da secretaria. Aí eu passo para nova análise. Em muitos casos, eu sinto que ela mais cerceia do que ajuda. Quando são matérias que são denúncias ou são matérias que a secretaria vê algum tipo de risco de denúncia, né, de risco de divulgação de problemas, a sensação que eu tenho é que não ajuda. Às vezes atrapalha. A Ana nos convidou para assistir o filme Entre os Muros da Escola, que fala sobre violência escolar. E aí eu contatei alguns alunos e, aliás, esses alunos eram ex-alunos. O nosso diretor da minha escola, ele autorizou, ele disse que não tinha nenhum problema, mas que a Ana precisava fazer um contato com a Secretaria de Educação pedindo autorização. Liguei na secretaria, pediram para mandar e-mail, eu mandei e-mail. E aí a reação da secretaria foi, não, para autorizar essa atividade, a gente teria que ver o filme antes. Aí eu falei, olha, o filme ainda não estreou, é um filme internacional, vai haver uma cabine especial só para os alunos e os professores assistirem para essa matéria, não tem a menor possibilidade de a gente articular isso. E não é um filme sobre São Paulo, é um filme sobre a França. O vice-diretor da minha escola recebeu um telefonema da diretoria de ensino dizendo que havia sido cancelado, né, a sessão de cinema. Durante a aula ela foi chamada e foi informada por alguém da escola, da direção da escola, que eu não sei quem foi, que a diretoria de ensino havia entrado em contato para avisá-la que a repórter da época, tinha mandado avisar que a sessão havia sido cancelada e que era para avisar os alunos que não iam mais ter atividade. Eu estranhei porque não foi a Ana, a repórter, que me ligou.
Aí quando chegou a noite eu liguei para ela e ela disse que não tinha sido nada disso. E aí eu falei, olha, então a gente vai pegar autorização com os pais, individualmente, se os pais liberarem seus filhos para ir com a revista, né, a gente vai. E os professores, eu estou sendo obrigada a pedir autorização para vocês, porque os professores são funcionários públicos, eles vão falar sobre o trabalho deles, a rotina deles escolar. Não deram autorização. A secretaria falou por uma questão de proteger os professores. Né? Eu dei risada porque, poxa, eu sou maior de idade, não sou ingênuo. Eu falei, não preciso de proteção da Secretaria de Educação, eu sei o que eu vou falar e eu sou responsável pelos meus atos. E ela perguntou se eu ia assim mesmo. Eu falei, não, eu vou, para mim não tem problema algum. Conheço o estatuto do funcionalismo público, sei que não posso, mas eu discordo e eu fui e a gente fez a matéria do mesmo jeito. Como eu não tinha nada concreto da secretaria, foi tudo por telefone, não foi nada por e-mail, e eu ainda não tinha tirado as fotos da matéria, eu mandei um e-mail para eles pedindo autorização para tirar fotos dentro da escola, depois que tudo aconteceu. E eles disseram que não poderiam me dar autorização, porque eu atrapalharia a rotina escolar. E aí eu falei, olha, tudo bem, eu não vou entrar na escola sem autorização da secretaria, não vou tirar foto de uma escola sem autorização da secretaria, mas essa posição vai estar na matéria, isso vai estar tudo relatado na matéria. E aí teve uma reação da assessoria de imprensa de tentar impedir que eu colocasse isso na matéria, sabe? Não, mas isso é uma posição da escola. São os próprios professores da escola que se reuniram e julgaram que não era o caso, que não ia ser legal. E eu fiquei naquela situação, porque eu já tinha conversado com eles já tinham topado. A alegação dela de proteger o professor, que não foi nenhum aluno, é falsa. Ela queria se proteger. Na verdade, ela estava com medo do que o aluno poderia dizer, do que o professor poderia dizer sobre o seu ambiente de trabalho, sobre suas condições. A assessora de imprensa teve um momento que ela falou, Ana, por que você não tenta? Chega lá com o fotógrafo e tenta entrar na escola, tira foto. Eu falei, escuta, eu não posso tentar, porque se eu chego lá e tiro foto, sem autorização de vocês, eu coloco em risco o diretor da escola e os professores que me receberem, porque oficialmente vocês podem processá-los por me receber sem autorização de vocês. Aí a assessora, deu uma risada, meio assim, sabe? Fica tudo muito não dito, mas há esse medo, e eles sabem que existe esse medo na escola. Essa coisa de que vai lá e tenta, eles sabem que eu não vou ser bem recebida na escola sem autorização deles, né? Quando foi na época de assistir o filme, eu comentei com os meus alunos, mostrei a revista, eles têm acesso a tudo isso, e eles acham muito legal. Então eles começam também a ver que eles podem fazer alguma coisa, que eles não precisam aceitar tudo quietinhos, né? Isso que eu ensino para eles, não aceite tudo quietinho, você tem que aprender. Sou professor de português, eu tenho que ensinar o argumento para ele. Então, o argumento, eu falei, gente, o argumento é base, é o poder da palavra. Eu começo a minha aula todo ano assim, o poder da palavra. Você tem que ter o poder da palavra. Se você não tiver o poder da palavra, as pessoas que têm vão tomar conta de você. Alguns filmes, quando mostram o dia a dia de uma escola pública na periferia, seja no Bronx, seja na França, atendendo os imigrantes africanos, seja na periferia de São Paulo, existe também uma ideia recorrente de que é uma barbárie, e não é verdade. Então, você não permitir que o professor fale, impede, inclusive, de mostrar experiências positivas dentro da escola pública. Poesia. Um dia me disseram, professor, eu não gosto disso, isso é coisa de bicha. Eu falei, licença, posso ler um poema? E recitando Periafricania, eu fiz a introdução, o convite à poesia. E ele começou a perguntar, putz, eu tô virando boiola? E a menina começou a falar, professor, eu tenho uma história. E o outro me diz, aos 12 anos, professor, eu tenho um livro. E me puxa da sua mochila azul um caderno fininho, Pensamentos de um Poeta. E eu descubro que o novo está vivo, pulsante. E não se pode acreditar nas máscaras que disfarçam aquele instante. Máscaras impostas para suportar uma realidade difícil, cortante, instigante, poética, lírica e estética, que me faz lembrar da antiética, quer dizer, eles são burros, idiotas, não estão preparados para a literatura, Jorge Amado, Guimarães Rosa. E eu digo, não,
Eu aprendi que não. Não se pode dizer são incapazes, perderam. E o que antes eram feras viraram rosas, com espinhos, capazes de exalar um perfume de revolta, amor, palavras e carinhos que olhando nos meus olhos dizem: não só a literatura é possível, professor, nós também. Nos últimos 10 anos, a gente não teve nenhum caso de professor processado por ter dado entrevista. Mas, conversando com os professores e com alguns pesquisadores, o que a gente concluiu? Que a lei é utilizada como uma forma de amedrontar. Quando você tem uma legislação autoritária sobre a sociedade, regrando a vida da sociedade, ainda que ela não seja utilizada para